Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Dia 11 de agosto nós celebramos o dia de Santa Clara de Assis e hoje eu vou falar sobre a história desta grande santa da Igreja Católica. Então fique comigo até o final e vamos juntos conhecer a história de Santa Clara de Assis. Clara nasceu no ano de 1194. Sua família era muito rica. Seu pai, Favarone, era conde e ela morava em um palácio na cidade de Assis. E Clara tinha duas irmãs, Beatriz e Inês. Dona Hortalana, mãe de Clara, visitando os lugares santos, ela teve a misteriosa certeza de que no futuro se tornaria mãe de uma criatura destinada a grandes projetos. E quando ela engravidou de Clara, alguns meses antes de dar à luz, ela entrou na igreja de São Rufino e ouviu dentro de si uma misteriosa voz sussurrar: "Mulher, não temas, pois darás à luz felizmente a uma menina que será uma luz maravilhosa que iluminará todo o mundo." Por esse motivo, ela escolheu o nome da recém-nascida de Clara. Sua mãe a ensinou a amar a oração e lhe recomendava sempre: "Minha filha, que seus pensamentos estejam diariamente voltados para Jesus crucificado e para Nossa Senhora. Ame a Deus, mas também ame o seu próximo, especialmente aquele que sofre, o indefeso, o indigente, o necessitado." E graças a estes ensinamentos, Clara estendia a sua mão aos pobres. Ela usava de sua riqueza para suprir a necessidade dos mais marginalizados. Ela saía às vezes de sua casa para distribuir esmola, roupa e comida também. Então Clara tinha um coração muito generoso para com aqueles que mais necessitavam. Clara tinha uma admiração muito grande por Francisco, pois tudo aquilo que a sua mãe tinha lhe ensinado, Francisco já fazia. E os dois, eles já tinham se visto, mas nunca tinham se falado. Clara sempre ia ouvir as pregações de Francisco, e Francisco já tinha ouvido falar dessa moça de coração generoso, que sempre ajudava os mais necessitados. E muitas vezes mandava comida, roupa e até esmola a uma cabana próxima onde Francisco morava. E Clara conseguiu marcar um encontro com Francisco com a ajuda de sua amiga Bona, que mais tarde ingressou no convento junto com ela. O encontro foi muito breve e Clara perguntou para Francisco: "O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, Francisco?" A mesma pergunta que o jovem rico tinha feito a Jesus. "Deixa tudo e segue comigo." Francisco respondeu as mesmas palavras que Jesus havia respondido ao jovem rico. Clara, ela pensava em mudar completamente a sua vida de menina rica, pois ela não era como as outras jovens de sua época que se preocupavam somente com o vestir. E as palavras de Francisco, "deixa tudo e segue comigo", a tocava profundamente. E ela decidiu que queria, assim como Francisco, seguir Jesus Cristo de uma forma mais radical. Mas ela sabia que com essa decisão ela ia ter que enfrentar a sua família, que não ia gostar muito. A sua mãe até compreenderia, mas os homens da família nunca iriam entender essa decisão de Clara. Então não restou outra alternativa a não ser fugir. Clara comenta sobre a sua decisão de fugir com Francisco e seus amigos, que decidiram que a jovem fugiria de casa na noite entre Domingo de Ramos e a segunda-feira seguinte, no início da Semana Santa, no dia em que se comemora a solene entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Clara faria a sua entrada pobre e humilde, mas com a alma em festa, na Porciúncula.
Naquele domingo de 18 de março de 1212, Clara assistiu à celebração eucarística sem deixar transparecer sua decisão de fugir de casa. Só o bispo que estranhou ao vê-la tão pálida e quase que imóvel. Então, o bispo desceu do presbitério e pôs nas mãos de Clara um ramo de oliveira e disse: "Dou-lhe a paz de Cristo, guarde-a com você." E este gesto foi entendido por Clara como um sinal divino. Cristo, na pessoa do bispo, veio ao seu encontro, entregou-lhe o ramo e disse: "Vem e segue comigo." Clara não teve mais dúvidas, sentia que Deus a chamava. Sua família entendeu o gesto do bispo como um reconhecimento por ser uma família rica e respeitada em Assis. À noite, Clara participou do jantar em companhia de toda a sua família e por fora ela estava tranquila, serena, mas por dentro ela escondia uma grande agitação. Quando os criados começaram a apagar as lamparinas e as tochas, Clara olhou para sua mãe que se preparava para a sua oração noturna e pensou: "Ó Deus, faça com que ela entenda." Quando todos foram dormir, Clara, que na época tinha 18 anos, dirigiu-se a uma porta dos fundos, que era pouco utilizada. Essa porta era usada só quando alguém da casa morria e o defunto era transportado por aquela porta. Então, aquela porta estava bloqueada por pilhas de lenha. E Clara, com suas mãos delicadas, tentou desbloquear a saída. E, movida quase que por uma força misteriosa, a porta finalmente se destrancou. Clara sai de casa e, no caminho, ela encontra Francisco e alguns amigos. Sem hesitar, Clara e Francisco, seguidos por outros, entram na igreja da Porciúncula. O ritual previsto para aquela noite era muito simples, mas ao mesmo tempo muito solene. Cantam-se então as matinas, orações em louvor à manhã. As tochas acesas iluminam o rosto de Clara, que deixa transparecer toda a sua alegria. Ela ergue o capuz preto sobre a cabeça. A capa longa e estreita cobre quase por completo o corpo de Clara. Seus longos cabelos loiros estão novamente trançados e presos por uma redinha decorada com pequenas pérolas. Por toda parte há um clima de festa, unido a uma espera entusiasmante. Terminando o canto, a jovem ajoelha-se sobre o chão de terra diante do amigo Francisco e de uma imagem da Virgem. Começa assim o ritual que logo assume o sabor de uma liturgia de consagração, algo entre o monástico e o cavaleiresco. A cerimônia muito se parece com os rituais dos grandes mosteiros para a vestição das postulantes que desejam usar o hábito e ingressar na vida religiosa, mas também com as vigílias realizadas pelos cavaleiros antes da vestição de uma dama. Recita-se uma oração em coro. Depois todos fazem 1 minuto de silêncio, durante o qual cada um pede a Deus graças e bênçãos para a jovem Clara. Com voz firme, Francisco pergunta-lhe: "O que você pediu?" "Segui o caminho de Jesus", respondeu Clara. "De que modo?", perguntou Francisco. "Através da oração, da pobreza, da fraternidade." "E por quanto tempo?" "Para sempre", respondeu Clara. Clara decide que com essa promessa solene renunciaria a toda a alegria terrena e ao patrimônio da família. Pede a Deus força para poder viver seu caminho de fé, cheio de renúncias, com humildade, pobreza e obediência, voltada somente para a glória de Deus. "Entrega também a sua virgindade?", pergunta Francisco. "Sim, eu entrego", respondeu Clara. Francisco então solta a loira cabeleira da jovem e com uma tesoura rapidamente começa a cortar os belos e perfumados cabelos de Clara, que cai aos montes sobre o chão úmido. Ela não dirige nem um só olhar às mechas. Está completamente concentrada no seu sonho. Clara, então, cobre seu luxuoso vestido com uma veste escura, amarrando-a com uma corda grossa, e sobre sua cabeça de cabelos recém-cortados, põe um pedaço de pano retirado de um véu antigo.
Deixa os sapatos de lado e calça as humildes sandálias. A rica filha de Favarone, a bela jovem invejada por muitas moças e cortejada por vários rapazes, acostumada com os vestidos bordados e com joias preciosas, agora está coberta com uma túnica pobre e grosseira, sem mais os belos cabelos dourados, com a cabeça coberta por uma faixa de ninho. Novamente se eleva um canto aos céus. É o Salmo 132, cantarolado baixinho e humildemente por todos os que ali estão. Vinde e vede como é bom, como é suave, os irmãos viverem juntos, bem unidos. A emoção é grande e contagia a todos. Francisco então diz que o Senhor permita que você consiga cumprir com lealdade, persistência e alegria tudo aquilo que prometeu a Ele, para que assim você possa merecer a vida eterna. Que Deus esteja ao seu lado, Clara. Amém, respondem todos. A cerimônia termina com o abraço e o beijo da paz. Clara está no auge de sua alegria. Deus, sou toda sua. E no final da celebração, Francisco começa a ver realizar-se aquilo que um dia, enquanto estava trabalhando na reconstrução da igreja de São Damião, tinha gritado ao povo: um dia santas mulheres viverão sob este teto e ficarão conhecidas em todo o mundo. E seguindo os conselhos de Francisco, Clara ingressou primeiramente no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas, com o objetivo de familiarizar-se com a vida religiosa. E as irmãs a acolheram super bem, mas sabiam que não demoraria muito para o seu tio, Monaldo, ir buscá-la. E foi o que aconteceu. Clara encontrava-se orando quando ela é avisada por uma das monjas que o seu tio Monaldo havia chegado no mosteiro junto com um grupo de cavaleiros para levá-la de volta. Clara correu rapidamente para a igrejinha do mosteiro, sabendo que, por direito de asilo, ninguém poderia tocá-la, pois seria excomungado. E quando ela chega lá, eles tentam levá-la à força. Então Clara, com um salto, agarra a toalha do altar como se fosse um escudo para ela. E ao notar que a ira do seu tio não diminuía, com um gesto rápido, Clara tirou da cabeça o véu e mostrou a eles os cabelos cortados, sinal de sua consagração a Deus. E Clara disse: vocês não podem tocar em mim, eu pertenço a Deus. E diante desse fato, não lhe restava outra alternativa a não ser aceitar a situação. Irritados e vencidos, o seu tio e a sua tropa voltaram para Assis. E após este fato, Francisco decidiu transferir Clara para um mosteiro mais longe ainda, para evitar que este fato acontecesse novamente. E já no mosteiro de Santo Ângelo de Panso, Clara recebia muito a visita de sua irmã Inês, que demonstrou a ela o desejo de ingressar na vida religiosa, assim como a sua irmã. Então Inês decide fugir de casa. E aos 16 anos de idade, Inês foge de casa para viver com sua irmã no mosteiro. Só que a alegria de Inês durou pouco, pois, diferente de sua irmã, Inês estava prometida em casamento. E o seu tio, dessa vez, ele não iria desistir. E o seu tio não desistiu de forma alguma. Ele, com toda a violência, partiu para cima de Inês e puxava o cabelo e batia nela. Foi quando ela pediu a ajuda de Clara, que ajoelhou-se e começou a rezar. E enquanto Clara rezava, Inês ficou tão pesada que nenhum dos homens conseguiram movê-la. Apesar de muito esforço, nem 10 homens conseguiram erguê-la. E o seu tio estava tão furioso que ele se preparou para dar um soco em Inês. Porém, uma dor muito forte imobilizou o seu braço e ele recuou. Naquele mesmo momento, Clara parou de rezar e se deu conta de que Deus resolveu intervir e eles desistiram. Alguns dias depois, Francisco impôs o véu também a Inês e Inês se consagrou a Deus.
E devido ao segundo ataque, algum tempo depois, Francisco levou elas para o convento de São Damião, onde seria sediada a Ordem Segunda Franciscana das Monjas, que primeiramente elas seriam chamadas de Damianitas, e depois, a escolha de Clara, elas começaram a chamar-se de Damas Pobres. E por último, como são conhecidas e chamadas até hoje, Irmãs Clarissas. E a decisão de Clara foi tão grande que a sua mãe e a sua irmã Beatriz e outras moças que Clara conhecia também abandonaram tudo e foram viver ao seu lado no mosteiro de São Damião. Uma irmã chamada Cristina tinha perdido a audição e ela tentou usar muitos remédios, mas tudo em vão. Então Clara fez o sinal da cruz em sua cabeça e ela voltou a ouvir. Em outra ocasião, contam-se que uma irmã chamada Amata sofria já há 13 meses de febre, tosse e dor. E por causa disso, a irmã vivia exausta. Então Clara fez o sinal da cruz na irmã e a irmã se libertou de todas as doenças e de todo aquele sofrimento. Uma outra irmã tinha perdido a voz há 2 anos. Ninguém ouvia mais a voz dessa irmã. E no dia da Assunção da Virgem Maria, durante uma visão, ela teve a certeza de que sua voz seria restituída pelos méritos de Clara. Então ela esperou amanhecer e no outro dia ela foi falar com Clara, que fez o sinal da cruz em sua cabeça e ela voltou a falar. Um frade estava com muita fúria, por isso Francisco enviou ele a Clara para que ele fosse curado. E ao recebê-lo no mosteiro de São Damião, Clara marcou em sua testa o sinal da cruz conseguiu fazer ele dormir. E quando o frei acordou, ele estava curado. Havia também um menino chamado Mateus que tinha 3 anos de idade. E ele tinha colocado uma pedra no nariz e já estava ficando sufocado. E ninguém conseguia socorrê-lo. Então seus pais correram e levaram ele até o mosteiro de São Damião, a fim de que Clara o curasse. E ela marcou a testa dele com o sinal da cruz, e no mesmo instante a pedra foi expelida. Um homem de Perugia tinha manchas em um de seus olhos e não enxergava mais. E ao chegar no mosteiro de São Damião, Clara fez de novo o sinal da cruz em sua cabeça e ele voltou a enxergar no mesmo instante. Certo dia tinha apenas um pão para 50 irmãs Clarissas. Então Clara abençoou este pão e convidou todas as irmãs para rezarem juntas o Pai Nosso. E no mesmo instante o pão se multiplicou. E foram tantos pães que elas conseguiram dividir com os freis que moravam próximo da casa delas. O Papa Inocêncio III foi visitar o convento das Irmãs Clarissas. E elas prepararam uma mesa onde colocaram nelas pães para que o Papa abençoasse. E ele pediu que Clara abençoasse os pães. Ela não queria abençoar no momento, mas por obediência, ela abençoou os pães. E no mesmo instante que Clara abençoou os pães, apareceram o sinal da cruz em todos os pães. Certa vez, os sarracenos, que era gente péssima e sedenta por sangue cristão e eram capazes de cometer qualquer crime, invadiram a cidade de Assis, chegando também a invadir o mosteiro de São Damião, onde as irmãs Clarissas residiam. E as irmãs, com muito medo, foram falar com Clara, que na época estava muito doente. Então Clara pediu que as irmãs a levassem até a porta do mosteiro para que ela ficasse diante dos inimigos. E ela levou consigo uma caixinha de marfim,
onde ela guardava a Eucaristia. E ela começou a rezar diante dos inimigos. E ela ouviu no mesmo instante a voz do Senhor que dizia: eu sempre vos defenderei. E ela disse: meu Senhor, proteja também a cidade de Assis. E Jesus respondeu para ela: esta cidade suportará padecimentos, mas será defendida por minha força. Então Clara, muito emocionada, virou para as irmãs e disse: garanto, filhinhas, que vocês não vão sofrer nenhum mal. É só confiar em Cristo. Então, no mesmo instante que ela falou isso para as irmãs, de uma forma inexplicável, os sarracenos fugiram da cidade, deixaram o mosteiro e acabaram fugindo também da cidade de Assis, não fazendo nenhum mal às irmãs e nenhum mal também à cidade. E por causa desse milagre, as imagens de Santa Clara são representadas, ela segurando um ostensório. A maioria das imagens de Santa Clara de Assis, ela segura um ostensório, graças a este milagre que, com a Eucaristia, ela conseguiu expulsar os sarracenos da cidade de Assis e do seu mosteiro também. E os frades franciscanos foram como missionários para a cidade de Praga, e através deles Inês tomou conhecimento da vida espiritual de Clara. Inês e Clara nunca estiveram pessoalmente uma com a outra. No entanto, as duas mantiveram uma relação bastante profunda através de cartas. E a síntese da espiritualidade de Santa Clara é retirada da quarta carta a Inês de Praga. Santa Clara usa uma imagem muito difundida na Idade Média de influência patrística, que é o espelho, e convida a amiga a se refletir naquele espelho de perfeição de toda a virtude que é o próprio Senhor. E Clara foi a primeira mulher da história da Igreja que compôs uma regra escrita, submetida à aprovação do Papa, para que o carisma de Francisco de Assis fosse conservado em todas as comunidades femininas que se iam estabelecendo em grande número já naquela época, e que desejavam se inspirar no exemplo de Francisco e de Clara. E a sua decisão de escrever uma regra foi uma mudança radical nas normas religiosas do seu tempo. Só depois de insistir, o Papa Inocêncio IV a aprovou 2 dias antes da morte de Clara. E Clara, com sua regra aprovada, ela colaborou para a vida religiosa consagrada feminina de forma muito significativa, dando a oportunidade de viver o seguimento de Jesus Cristo e a diferenciar da ordem beneditina, que era a única que existia naquela época. E Clara vivenciou um fato que mais tarde a tornaria padroeira da televisão e da comunicação. Já muito doente e sem condições de se locomover, Clara insiste em ir na missa na igreja de São Francisco de Assis. E sabendo da impossibilidade, ela caiu em oração e teve o seu pedido atendido. A missa começou a ser transmitida em seu quarto como se fosse uma projeção. E o fato foi realmente confirmado por Clara, que relatou detalhes da missa e do sermão, que posteriormente foi confirmada pelos presentes na missa. E então esse fato, este milagre, fez com que ela se tornasse a padroeira da comunicação e da televisão. Clara ficou doente por 27 anos no convento de São Damião e, suportando todos os sofrimentos de sua doença, ela em seu leito bordava, fazia costuras e rezava sem cessar.
E no dia 11 de agosto de 1253, Clara morreu. E 2 anos depois de sua morte, em 1255, ela foi canonizada santa da Igreja Católica pelo Papa Alexandre IV. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. E Santa Clara de Assis, rogai por nós. Paz e bem. Poderoso vos abençoe. Volte para vós os seus olhos misericordiosos e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância e